Desembargador Brandão de Carvalho, o programa Justiça às Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, que eu tenho o prazer e a honra de dirigir, mandou que eu lhe desejasse uma boa tarde, como a todos os nossos telespectadores, e agradecesse pela sua honrosa e simpática presença. Eu lhe faria a primeira indagação sobre a nossa academia de que fui sócio fundador. Ela foi criada pelo ilustre, foi concebida pelo ilustre colega, né? E eu sou sócio fundador dessa academia que vem realizando um trabalho digno dos mais merecidos encômios. A primeira pergunta que eu faria ao ilustre amigo e colega era como e para que foi criada a Academia de Letras da Magistratura Piauiense. Pode-se dizer que essa notável instituição teve a adesão dos intelectuais, dos magistrados e da comunidade jurídica do nosso Estado? Muito bem. Boa tarde a meus colegas embargadores aqui presentes, a todos os piauienses que nesse momento assistem esse programa Justiça às Suas Ordens, capitaneado aqui pelo embargador Edivaldo Moura, um ícone da nossa magistratura estadual. E eu queria dizer ao meu colega, estimado amigo Edivaldo, que nas minhas andanças como presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, nos idos de 2001, aproximadamente, eu notei que alguns tribunais já tinham as suas academias. E faltava realmente uma academia da Justiça do Piauí. E eu vendo esses exemplos de outros estados, eu cheguei aqui e tive uma conversa com alguns colegas da época, fundadores, dentre as quais Vossa Excelência, que está aqui presente, e dentre outros embargadores, e nós partimos realmente para criar essa instituição e tem por finalidade fazer com que os magistrados, que em sua grande maioria, e desembargadores, são escritores, porque eu acredito que qualquer juiz do primeiro e segundo grau que exerça o seu munus como magistrado, ele já é um escritor, através das suas decisões, das suas sentenças, sentindo e ouvindo os clamores dos seus seguidores, né, dos seus jurisdicionados, e certamente o magistrado já toma a postura de um homem que prescruta a vida dos seus semelhantes. E como tal, também se torna, vamos dizer, um escritor, embora no sentido técnico da palavra, mas, na realidade, eu vejo que a nossa academia, formada por uma pleiade de desembargadores e juízes, hoje ela tem realmente, no espectro da cultura piauiense, o seu lugar de destaque. O que nós fizemos foi realmente soerguer, reativar, reanimar, ressuscitar nomes que estavam nos escaninhos, que estavam escondidos nas prateleiras e que prestaram relevantes serviços ao Piauí e poucas pessoas conhecem. As pessoas conhecem os políticos, porque esses são jogados à frente da população. Mas os magistrados, pela sua própria postura interior, né, eles não ficam assim tão latentes ao conhecimento do público. Então necessitava realmente que essa academia viesse e veio e está prestando relevantíssimos serviços à cultura do Estado do Piauí como um todo. Desembargador, a minha pergunta, aliás, está inserida na sua resposta. Aí são duas perguntas, por sinal, né? A primeira, me parece que já respondido. O que credencia o magistrado a alcançar uma cadeira vitalícia na academia? E a segunda colocação, eu pergunto, o senhor é desembargador do Tribunal de Justiça há muitos anos já, né?
colabora com artigos e crônicas na imprensa local e nacional e tem já mais de quase 10 livros publicados. Quando começou a se interessar pela literatura? Falando a respeito da academia, realmente para que o magistrado adentre aos seus umbrais, é necessário que tenha alguma obra jurídica, não é? Embora eu tenha dito que a gente, na verve da judicatura, escreva muito, mas pelo menos tem uma obra ou 2 obras jurídicas, para que ele se candidate, realmente se torne um imortal da academia. Esse é um requisito. É um requisito. O que me fez enveredar para o campo da literatura, e eu já fiz isso já um pouco maduro, devido a ter tido uma vida muito atribulada como advogado, como defensor público, e chegando ao Tribunal de Justiça, eu tive um maior tempo para cair de vez na leitura, né, do dia a dia, e fui tomando gosto, né, pela coisa. Exatamente, porque as pessoas que escrevem, se ele escrever um livro, ele terá tantos outros, né? E isso fez com que realmente eu fosse para esse caminho. Com o primeiro livro que eu escrevi, cujo nome não me recordo bem, mas depois veio A Justiça Não Para, que foi o segundo livro, depois foi Discursos, que foram feitos no Tribunal de Justiça, no TRE, depois nós tivemos A Justiça, o livro que foi escrito em mais ou menos 2006, 2007, Justiça, número 2, e aí prestou uma homenagem à sua mãe. Veio o livro que foi prestado uma homenagem também à minha mãe e toda a descendência. O livro trata de uma descendência, mas de uma forma resumida, né? E logo após vieram os outros livros, né? E o último que foi escrito também, que inclusive eu distribuí aqui no último programa, aqui com o Bartolomeu, que trata de artigos os mais variáveis, tanto da política como da justiça, enfim, que trata de assuntos gerais, né? Termos gerais. Então tem sido isso a nossa... Só não fez autobiografia, né? Nossa autobiografia eu tenho vontade de fazê-la, né? Somente quando eu ver, né, que já está no tempo, que já está descendo a ladeira. Por enquanto eu acho que nós estamos ainda subindo, né? Então não vamos nos preocupar agora com a autobiografia. Meu caro desembargador Brandão de Carvalho, que eu conheço desde a década de 60, eu lhe perguntaria, fazendo o encaminhamento dessa indagação, Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, justificando a necessidade de fundar a Academia Brasileira de Letras em 1897, diz que era sua contribuição ao engrandecimento da vida intelectual, da vida política e da cultura, para o aperfeiçoamento dos bens do espírito e para a consolidação da unidade literária. Quando da criação da Academia de Letras da Magistratura Piauiense, o senhor quis também demonstrar que as funções dos juízes não devem ser exercidas apenas para o cumprimento do seu dever funcional? Exatamente, foi o que eu acabei de dizer, não de forma aprofundada como a sua pergunta me dirige agora. Eu fiz realmente essa academia, nós credenciamos ao público em geral essa academia, mais propriamente ao público da justiça, fazendo com que essa aura da inteligência piauiense, da magistratura de um modo específico, né, atingisse realmente os níveis
comportáveis e que ela só poderia realmente aparecer se houvesse uma instituição sólida que se preocupasse dessa forma da convivência do juiz, do desembargador com a literatura, letras, etc. Então, a nossa preocupação foi exatamente essa. Como disse o grande Machado de Assis, ao fundar essa academia, não é? E nós copiamos, né, muito humildemente, né, as palavras que você acabou de dizer desse grande escritor, não só brasileiro, mas latino-americano, né, e que deixou obras que ainda hoje a gente lê e são atualizadas, né, apesar do tempo que passou. Então, a nossa academia se preocupa exatamente isso, alavancar a cultura do Piauí, ao lado de outras academias regionais. A Academia das Sete Cidades, a Academia do Longar, a Academia de Ciência, a Academia Maçônica, a Academia Mãe, a Academia Piauiense de Letras, porque eu acho que essas academias regionais, elas são tão fortes, porque elas nascem no bebedouro da inteligência de cada município e de cada região. Ela não se encastela em Teresina, né? Ela vem, né, se espalha pelo Piauí todo, né, e traz a cultura de uma forma latente de todos os recantos do estado do Piauí. Muito obrigado. Desembargador, fugindo aqui um pouco da área literária, nós sabemos que juízes e desembargadores vêm chamando a atenção a respeito da sobrecarga de trabalho em razão do grande número de processos existentes. Aliás, o aumento da demanda na justiça é um sinal de que o cidadão legitimou o Poder Judiciário como a única instituição capaz de assegurar os seus direitos. Na sua opinião, o que deve ser feito para que a população sinta o Poder Judiciário mais próximo dela? Já está sendo feita muita coisa. Se nós compararmos a justiça do seu tempo, do meu tempo e do tempo do desembargador Edivaldo Moura, é uma comparação que não pode nem ser feita, não é isso? Hoje, os reclamos da sociedade são muito grandes, né? Hoje a sociedade, as pessoas, os indivíduos, procuram a justiça por qualquer coisa, não é? É verdade. E vê a justiça de portas abertas. E nós temos hoje um tribunal, né, que no decorrer do tempo, isso foi uma vitória não de um presidente, nem de dois, uma vitória de vários presidentes que nos antecederam e que deixaram, né, a marca de todo o seu trabalho. E hoje, só para você ter uma ideia, nós temos um desembargador para quase 200 mil habitantes. É uma coisa estratosférica. Por isso que o desembargador Edivaldo Moura entrou com um projeto lá no Pleno de aumentar 3 vagas para desembargadores. Eu acho que 3 vagas seria o suficiente para dar vazão a todos os nossos processos. Houve a aprovação de uma só. Questão orçamentária. Questão orçamentária, mas mesmo com essas questões orçamentárias, nós vejamos, se formos compararmos com os estados pequenos, que é o nosso derredor, se nós for compararmos com o Maranhão, for compararmos com o Ceará, eles têm o triplo de desembargadores que nós temos. Se nós formos comparar com os antigos territórios, Roraima, Amapá, Rondônia, eles têm quase mais da metade do que nós temos. São estados que nasceram ontem. Então, eu acho que uma só vaga, de uma certa forma, não vai, de maneira alguma, resolver 20, então, essa situação. Nós vamos ter pelo menos 22 desembargadores para esse contexto do estado do Piauí hoje. Então, eu acho que, até porque esta vaga que foi criada, esse juiz já exerce o mundo dos desembargadores há vários anos. Então, não vai somar, entendeu? Assim, em termos numéricos, alguma coisa que venha, de uma certa forma, dizer que nós aumentamos
o número de desembargadores para compensarmos também o número de processos que estão aí postos. Temos agora um ligeiro intervalo. Depois desse intervalo, nós recomeçaremos a nossa entrevista com o colega e amigo Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. Desembargador Brandão de Carvalho, o ilustre colega não é juiz de carreira, mas tem muita afinidade com a magistratura. E com os juízes e desembargadores de ontem e de hoje. Também pudera o ilustre colega faz parte do tronco ancestral do magistrado Corinto Andrade, primeiro juiz togado de Pedro II, jurista de reconhecidos méritos, egresso da Faculdade de Direito de Recife, contemporâneo, colega de dois grandes juristas, o Higino Cunha e do Clodoaldo Freitas. O ilustre colega é também sobrinho do grande desembargador Álvaro Brandão e primo de dois grandes magistrados, um da magistratura estadual, o colega Tiago Brandão, e outro da magistratura federal, o desembargador Carlos Augusto Pires Brandão. Então, Vossa Excelência tem no sangue exatamente o DNA da magistratura brasileira. Eu queria apenas que o ilustre amigo e colega falasse rapidamente sobre Corinto Andrade, que estava vários anos à frente do seu tempo, como se pode exatamente observar, por um trabalho que ele publicou em 1914, já defendendo as teses do feminismo no Brasil. Aliás, essa tese do Corinto Andrade, que realmente foi objeto de uma análise por uma mestra em Direito, a doutora Elisângela Barbosa Cardoso, ela espantou o mundo, porque em 1914, Corinto Andrade, que morreu com 37 anos, já trazia tudo isso que se defende em nome dos interesses maiores da mulher brasileira. O que o ilustre colega tem a falar sobre o Corinto Andrade, mestre jurista, egresso da Faculdade de Direito de Recife? Esse DNA dessa família também passa por Vossa Excelência, né? Que também é Pereira Brandão. Pereira Brandão. Não tem no nome, mas é das origens de Pedro II. Corinto de Andrade, ele era um homem muito ligado à minha avó materna, Dona Maria Amélia de Andrade Brandão, mãe do Álvaro Brandão e do professor Wilson de Andrade Brandão, grande civilista brasileiro, e de outros rebentos, né, que ficaram pelo interior e tiveram a sua vida tocada para frente. O Corinto de Andrade, a minha avó tinha um remansoso material sobre a vida dele na Fazenda Concórdia. Eu tinha meus 5, 6 anos e eu abria aquele baú e via escritos do Corinto Andrade no Jornal do Comércio de Pernambuco. Comércio com 2M, Corinto com TH, quer dizer, tudo na velha nomenclatura daquela época. Era assim um baú cheio de artigos do Dr. Corinto de Andrade. E ela guardava isso com tanto amor, mas isso com sua morte desapareceu. Então foi uma das minhas preocupações reativar o Corinto Andrade, colocando como patrono de uma das cadeiras da Academia Piauiense de Letras, da Academia de Letras da Magistratura. Então foi a primeira vez que o Corinto Andrade foi lembrado, isso pela família
isso a partir de 2001, 2002. Ele realmente foi um juiz, primeiro juiz togado de Pedro II, foi chefe de polícia, Secretário de Segurança secretário de Segurança chefe de hoje, polícia. em Teresina. Podia ser governador, deixou de ser governador para ser juiz Para ser em Pedro juiz II. em Pedro II. Queria dar a sua terra natal, não é? Aquilo que ela lhe deu, né, naquela época, era muito difícil. Uma pessoa sair de Pedro II, no Piauí, e estudar em Recife. Isso, comparando, é mais longe do que hoje Teresina para o Japão. Acho que sim. Entendeu? Porque nós temos os supersônicos, os aviões, que fazem isso em poucas horas. E naquela época era um tremendo percurso a percorrer. E o Corinto de Andrade, pela história que eu soube, através dos parentes mais próximos dele, porque eu não conheci, realmente foi essa figura que já em 1914, 1915, já se preocupava com a situação da mulher, né, naquela época. O avanço dos direitos da mulher. Naquela época. Então, resgatamos esse homem, né, essa imagem, como resgatamos de tantos outros, né, da Justiça do Piauí, que viviam nas prateleiras, jogados e que ninguém conhecia. E a principal preocupação de uma academia realmente é essa, é trazer a lume essas figuras que ficaram no ostracismo, né, ficaram no esquecimento, para que a comunidade, a mocidade principalmente, saiba quem foram os seus valores no passado e se espere neles para o seu futuro. Obrigado. Muito bem. Desembargador Brandão, não sei se o senhor sabe, mas antes de eu entrar na magistratura, onde passei 32 anos como juiz, eu fui jornalista, né? Aliás, nunca deixei de ser jornalista e radialista. Eu acho que foi por essa condição que o meu faro de jornalista, diante de uma autoridade, de um desembargador, do intelectual, como é o senhor, não poderia também deixar de formular a pergunta que eu até redigi e vou ler para o senhor. Lógico que a sua resposta vai ser como cidadão e não como desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. O seguinte, tramitam no Congresso Nacional 3 importantes reformas: a trabalhista, a previdenciária e a político-eleitoral. Parece que todas as entendem como necessárias e inadiáveis. O senhor é ou não a favor de que os atuais congressistas, muitos deles acusados de sério desvio de conduta, possuem a necessária legitimidade para realizá-la? Olha, eu vou responder como cidadão, não como magistrado, né? Como eleitor brasileiro. Eu acho que o governo atual, quando eu digo governo, é todo esse aparato, né, federal, que já está em meio fim de mandato e, além do mais, as eleições que já estão desapontando para daqui a um mês, né, depois vem as convenções, eu acho muito difícil que essas reformas que você acaba de falar, tanto a política quanto a reforma trabalhista e quanto a previdenciária, elas sejam examinadas nesse período. Eu acho que seria bom que tudo isso, já que não foi feito nos 4 anos, não pode ser feito em 6 meses, se deixasse isso para o próximo presidente da República, porque viria um novo Congresso Nacional, novos senadores, novos deputados, novos representantes do povo. E por isso é que eu acho que o tempo não seria, se houver condições de fazê-lo, que eu faça. Mas eu, como cidadão brasileiro, eu acho que se não foi feito até agora, se houve alguma desídia de todo esse processo para que não fosse realizado, que se faça futuramente em tempo recorde. Muito bem. Meu caro Brandão de Carvalho, assim como o desembargador Valério, eu também vou fazer uma mudança, né, nas minhas perguntas, no tocante exatamente ao conteúdo, ao seu conteúdo. Há mais de 1000 anos, no tempo do Califado de Córdoba, na Espanha,
por algumas horas, num dia certo da semana, uma pequena corte de juízes se reunia em praça pública, nos bairros, para resolver os conflitos, pequenos conflitos do seu povo. Era ali que, me parece, nascia a justiça itinerante, algo que deu certo no estado do Piauí. Eu estou lhe fazendo essa pergunta porque hoje o ilustre colega, como vice-corregedor, exerce a função de supervisor da justiça itinerante, que tem hoje quase 800 mil atendimentos à população dos bairros periféricos de Teresina e mais de 60 mil julgamentos, né, desses conflitos menores envolvendo interesses da comunidade, do cidadão carente e às vezes até irresignado com a ação da nossa justiça comum. Como o senhor vê, como o ilustre colega vê a justiça itinerante e o que pretende fazer para aumentar a sua performance e dar exatamente mais apoio a ela para que ela possa efetivamente se impor mais ainda ao respeito da comunidade a que serve? Exatamente. Quando eu era presidente, em 2000, eu já me preocupava com a justiça itinerante. Mas nós tivemos que tomar determinadas posições na época e a justiça itinerante ficou para a gestão posterior. E aqui é de se dizer do trabalho que Vossa Excelência fez, podemos dizer que é o pai da justiça itinerante do estado do Piauí, porque foi Vossa Excelência que se preocupou com esse fato na administração do desembargador Machado. Então ela ali começou a fluir, começou a navegar e caiu no gosto dos presidentes que sucederam. E veja aí, todos deram apoio, e hoje é realmente a justiça itinerante, não é? Essa justiça que tomou conta de todo o estado do Piauí, dando atendimento principalmente aos hipossuficientes, aos pobres. Quem dizia que a justiça não cuidava dos pobres, hoje está muito enganado. A justiça brasileira, e moralmente a justiça do Piauí, que nós precisamos, é uma justiça totalmente voltada aos menos afortunados. Essa é que é a verdade. E eu estou dizendo, não é como eu seja um juiz, de maneira alguma, estou dizendo que é um fato, não é? E que temos também de louvar ao nosso lado, eu estou vendo ali o doutor Nelson Nery Costa, né? Da Defensoria que apoia a Justiça Itinerante, que apoia a Justiça Itinerante, e a Ordem dos Advogados do Brasil, de qual a Sua Excelência foi presidente também, e a atual gestão também apoia a Justiça Itinerante. Então, a Justiça Itinerante hoje, eu sei que é a menina dos olhos do desembargador Edivaldo Moura. E eu queria dizer também aqui ao meu amigo Valério, que eu me lembro dele ainda no jornal Q3, da Rádio Difusora, ao lado do Carlos Sainz e Zé Lopes dos Santos. Eu era muito criança, mas eu tenho ainda essa lembrança. Desembargador Brandão, nosso tempo, infelizmente, se expirou. Só nos resta agora agradecer pela sua belíssima manifestação, pela sua entrevista judiciosa, objetiva e que com certeza agradou a todos aqueles nossos telespectadores, né? Porque eu mesmo me senti até homenageado com essa sua entrevista. Muito obrigado. Em meu nome e no nome do desembargador Valério. Agradeço a você, agradeço ao meu amigo Valério. Estarei aqui o tanto quanto for possível e que iremos em frente. Nós não vamos deixar esse barco naufragar. Não o barco vai ultrapassar e vai chegar do outro lado. Verdade. Todos são e salvos. Muito obrigado aí, muito obrigado.